Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos explicar um assunto que já me pediram bastante aí no canal, nos comentários dos vídeos, que é o circuito PFC. Nós já explicamos aqui no canal algumas fontes chaveadas e nós vimos que algumas delas, ali perto do retificador, nós tínhamos um conversor DC-DC de 400 volts. Daí teve gente que me perguntou se aquela fonte de 400 volts era o PFC, o que é o PFC, como identificar o PFC. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês a respeito do PFC. Então eu vou procurar explicar da maneira mais simples possível. PFC é a abreviação de Power Factor Correction, ou correção do fator de potência. Os aparelhos eletrônicos transformam a energia elétrica que eles consomem em outra forma de energia. A quantidade de energia elétrica consumida num determinado intervalo de tempo chama-se potência elétrica. Quanto mais potente for um aparelho, mais rápido ele transforma a energia elétrica em outra forma de energia. Portanto, uma lâmpada de maior potência produz mais luz do que uma lâmpada de menor potência. Os aparelhos ligados na tensão contínua, pilhas e baterias, consomem toda a energia elétrica que eles tiram das pilhas e baterias. Por exemplo, um rádio portátil utiliza toda a energia elétrica que ele tira das pilhas e baterias, sendo que uma parte ele transforma em som e uma parte em calor, aquecimento das peças. Então todo equipamento eletrônico ligado a pilhas e baterias na tensão contínua de pilhas e baterias usam toda a energia elétrica que tiram desta fonte. Porém, os aparelhos ligados na tensão alternada, a coisa já muda de figura. Nem sempre é possível o aparelho usar toda a energia que é tirada da tomada, da rede elétrica. Então, aí que entra o fator de potência. Para que vocês entendam mais fácil o fator de potência, eu coloquei algumas definições aqui que vão ajudar. Potência útil é a potência que o aparelho usa, medida em watt. Então, a potência elétrica do aparelho é medida em watt, é o que ele usa. Potência reativa é a potência que se desperdiça no cabo de força, nas ligações, no circuito, mas você tira essa energia da rede, mas não usa. Porém, ela é cobrada na conta. A potência reativa, aquela potência desperdiçada, é medida numa unidade chamada VAR, Volt Ampere Reactive. Potência aparente. A potência aparente é a potência total que você tira da rede. Potência eficaz do circuito. É aquilo que você tira da rede, tá, pessoal? Como a potência depende da tensão e da corrente, a potência eficaz é o produto da tensão pela corrente eficaz que você tira da rede. Então é a potência útil que você usa mais a reativa que desperdiça. A potência aparente é medida em VA, Volt Ampere. Não confunda com Watt. Watt é a potência que o aparelho usa. O VA é que se tira da rede. É o total que se tira da rede. Fator de potência. O fator de potência é a relação entre potência útil e aparente. A que você usa e que você tira da rede. O ideal é 1. O ideal é que o aparelho consuma toda a energia que tira da rede. Porém, na prática, é menor do que 1. Ou seja, na prática, o aparelho não consome tudo que tira da rede. Uma parte se perde. Tá? Vou dar um exemplo tosco aqui que acho que dá para vocês entenderem. Eu não tomo nenhum tipo de bebida alcoólica, mas tem gente que gosta, muita gente que gosta de chopp. Quando você compra o chopp, a caneca vem cheia. O que está dentro da caneca é a potência aparente. Só que o que está dentro da caneca é o líquido e a espuma. Você usa o líquido, você aproveita o líquido, que é a potência ativa, a potência útil. E a potência reativa é a espuma, que você não usa, que você joga fora. Tá, pessoal? Então é isso. A caneca inteira é a potência aparente, o líquido é a potência útil e a espuma é a potência reativa, é o que você joga fora. Outro exemplo é o nosso próprio corpo. Quando a gente come, quando a gente se alimenta, o alimento que a gente ingere é a potência aparente, ou seja, a potência total. O nosso organismo aproveita os nutrientes do alimento, que é a potência útil, para o nosso corpo funcionar. O que o nosso corpo não usa, a potência aparente, a gente evacua. Tá? Então esses exemplos aí para vocês terem uma ideia. Uma carga resistiva ligada na rede elétrica. Então aqui eu fiz um desenho de tensão e corrente alternada de duas cores diferentes, a tensão de azul e a corrente de vermelho. O que é uma carga resistiva? Uma lâmpada incandescente, um ferro de solda, um aquecedor, um chuveiro elétrico, tudo que tem resistência elétrica é carga resistiva. Na carga resistiva, quando a tensão aumenta, a corrente aumenta. Quando a tensão diminui, a corrente diminui. Quando a tensão inverte, a corrente inverte.
Quando a tensão zero, a corrente zero. Então a corrente anda junto com a tensão. Então nesse caso, como a corrente e a tensão andam juntos, o fator de potência é 1. Quer dizer que a carga resistiva usa toda a energia que ela consome da rede elétrica. Na carga indutiva, motor elétrico. O motor elétrico, ele tem bobina. Ou seja, motor de furadeira, liquidificador, batedeira, tem bobina. E a bobina tem reatância indutiva. Então na bobina, quando a tensão aumenta, a corrente demora para começar a subir. E sobe devagar. Então numa carga indutiva, a corrente é atrasada em relação à tensão. Ou seja, a tensão vai primeiro, a corrente vai depois. A corrente é atrasada em relação à tensão, tem uma defasagem. Devido a essa defasagem, o fator de potência é 1, ou seja, o motor usa apenas uma parte da energia que sai da rede, o resto se perde no caminho, no caso da potência reativa. Porém, tem um detalhe, a maioria dos motores de indução não funcionam com essa defasagem. Precisa corrigir esse fator de potência, precisa corrigir a defasagem. Nesse caso, quem corrige é o PFC passivo. O que é o PFC passivo? É o capacitor, é componente passivo. O capacitor é um componente passivo. Você liga um capacitor no motor. O que o capacitor faz? O capacitor é o contrário da bobina. O capacitor é um negócio interessante. Quando ele está descarregado, ele é praticamente um fio, quando ele está descarregado. Se você aplica uma tensão pequenininha, a corrente é enorme no capacitor. Depois ela vai diminuindo. Tá, pessoal? Então, no capacitor, a corrente está na frente da tensão. E na bobina, ao contrário. Na bobina, a corrente está atrás da tensão. Então, nesse caso, o capacitor puxa a corrente para frente, a bobina do motor puxa a corrente para trás, e o equilíbrio entre os dois faz com que a tensão e a corrente andem em fase, e aí o motor liga, o motor dá partida e pode aproveitar quase toda a energia da rede elétrica, tá? Então isso aqui é um PFC passivo, é um corretor de fator de potência, tá? Muito bem. Agora nós vamos falar sobre os equipamentos eletrônicos. O equipamento eletrônico trabalha com tensão e corrente contínua lá dentro, mas ele é ligado na tensão alternada na tomada. Então, nesses aparelhos que são ligados na tomada, eles têm uma fonte, retificador e filtro, como vocês sabem. Só que no caso aqui eu coloquei só um retificador e um filtro para facilitar a explicação, tá? Mas é óbvio que ele tem mais retificadores e tem mais capacitores e filtro. Então o que acontece aqui? Vamos supor que o capacitor está vazio, está descarregado. Lembra que o capacitor vazio é quase um fio? Quando a tensão... Lembre-se que o diodo só conduz quando a tensão do anodo é maior do que o catodo, senão ele não conduz corrente. Então quando a tensão chega no valor máximo, perceba que o capacitor está vazio. A tensão do anodo é maior do que o catodo, vai ter um pico inicial bem grande de corrente pelo diodo e vai carregar o capacitor. Quando a tensão cai para zero, o capacitor retém a carga. Nesse caso, quando o capacitor já está carregado, a corrente cai para zero de novo, ou seja, o pico sobe e cai para zero. Só que nesse instante aqui, ó, quem vai alimentar o circuito é a tensão do capacitor. Então a tensão do capacitor vai diminuindo, porque ela vai alimentando o circuito, só que não tem mais a corrente, não tem mais o vermelho. Ó. Nesse pedaço aqui não tem mais nada de corrente entre o diodo e o capacitor, só corrente pela carga. E a corrente da carga é devido à tensão que está armazenada no capacitor. Só que aí a tensão do capacitor vai caindo, quando ela cai de um certo valor, o anodo, o catodo fica menor do que o anodo. Aí o diodo conduz de novo, outro pico de corrente. Carrega o capacitor, a corrente zero outra vez, fica sem corrente durante um bom tempo. Então percebam que o diodo conduz em picos, não o tempo todo, não o semiciclo todo, só em picos. O suficiente para recarregar o capacitor. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim, por vários motivos. Primeiro, como o diodo conduz picos de corrente altos, né? Porque para carregar o capacitor a corrente é alta. A corrente de pico aqui no diodo pode chegar a 10, 12, 15 amperes, por aí, um pico bem alto. Só que é por intervalos de tempo pequenos. Por exemplo, como é 60 Hz a frequência da rede, o pico de corrente que passa pelo diodo dura 16 milissegundos, mais ou menos. Esses diodos retificadores, eles são projetados para corrente eficaz, ou seja, a corrente que pode passar por ele o tempo todo. Por exemplo, vamos supor que o diodo está especificado lá 1 ampere. Então quer dizer que por ele pode passar 1 ampere o tempo todo, até 1 ampere o tempo todo. Agora, esse mesmo diodo, ele pode suportar picos de corrente de 10, 12 ou 15 amperes por pequenos intervalos de tempo. Claro que se o intervalo for maior, ele queima. Tá, pessoal? E é o que acontece com o retificador. Então olha que interessante, o diodo retificador ele só conduz durante esse pedacinho aqui, fornecendo um pico grande de corrente. Pico grande de corrente. Tem a desvantagem do pico em si, e força o diodo,
que são picos de corrente de alta intensidade, força o diodo. O fator de potência é ruim, é um lixo. O fator de potência dessas fontes é 0,5, 0,6, 0,55 por aí. O que significa? Significa que se a carga consome 60 watts de potência, a fonte tem que tirar da rede 120 VA, a potência aparente da rede. Tá? Como é que se calcula a potência aparente? Pela tensão e pela corrente eficaz. Ah, mas espera aí, a corrente aqui ela só tem um pico, mas ela tem os valores intermediários aqui. Ó. Nesse pico tem valores intermediários. Então a média de tudo isso aqui é corrente eficaz. Tá? E além do pico em si, tem as harmônicas, que são outros picos menores, porém múltiplos de 60 Hz. Esses picos menores que eu não desenhei aqui, eles vão interferir em outras coisas por aí. Tá? Mas eles não são utilizados pela carga. Tá? Então, olha por que essa fonte é ruim. Porque o diodo ele só conduz por intervalos de tempos pequenos. Na maior parte do tempo é a tensão do capacitor que alimenta a carga. Tá? Então essa fonte, o fator de potência dela é baixo. Eu pus até um exemplo aqui. Ó. Se a carga recebe 120 volts, se ela consome 60 watts de potência, a corrente que passa por ela é meio ampere. A corrente que ela necessita. Agora, para isso, ela é obrigada a tirar 1 ampere eficaz da rede para ela consumir meio ampere e 120 volts VA potência eficaz. Ela tira isso da rede para usar só isso aqui. Só usa metade do que ela tira da rede. Então isso aqui, a carga só usa metade do que se tira da rede devido à corrente no diodo ser apenas pulsos. Bom, nos aparelhos de baixo consumo, isso aqui não tem problema. Agora nos aparelhos de maior consumo tem problema. Então nos aparelhos de boa qualidade, a fonte possui na entrada um PFC ativo, um circuito como esse aqui. Por que se chama ativo? Porque ele usa, além dos componentes passivos, ele usa diodo, usa transistor, usa CI, gerador de PWM. E no caso o PFC ativo fica entre o diodo retificador e o capacitor de filtro. Ele é formado por uma bobina grande, um diodo Schottky, um diodo rápido, que a gente já explicou no canal, um MOSFET chaveador, e um gerador de PWM, um CI. Isso aqui é um conversor DC-DC boost, ou seja, ele vai fornecer uma tensão maior do que a tensão que tem aqui na rede. Tá, pessoal? Maior do que a tensão da rede elétrica. Seria aquela fonte de 400 volts que a gente viu em alguns esquemas de fonte chaveada. Qual é que é a ideia desse circuito? Lembra que nessa fonte o diodo só conduz durante uma pequena parte do semiciclo positivo? Tá vendo? O semiciclo positivo está aqui, mas o diodo só conduz isso de corrente. Então, o que esse circuito faz? Ele faz com que o diodo conduza durante todo o semiciclo positivo da tensão da rede. Tá? Como é que ele faz isso? Muito simples. O PWM é onda quadrada, vai no gate. Quando o valor dela é 1, positivo, o MOSFET conduz, percebam, liga praticamente o gate, liga praticamente o catodo desse diodo no terra. Daí o diodo vai conduzir, vai passar uma corrente aqui pela bobininha, a bobina vai armazenar energia e percebam que passou uma corrente aqui pelo diodo. Quando o MOSFET corta, a energia armazenada pela bobina mantém o diodo conduzindo e soma com a tensão da rede elétrica para carregar esse capacitor com uma tensão maior do que a da rede. Então percebam que quando o transistor conduz, tem corrente na bobina e no diodo, quando o transistor corta, tem corrente na bobina e tem corrente no diodo. Então, durante a condução e corte, só que a corrente é maior, menor, maior, menor, maior, menor. De tal modo que durante todo o semiciclo eu tenho corrente no diodo. Só que a corrente ela alterna, maior, menor, milhares de vezes por segundo, porque o PWM é de vários kHz. Tá, pessoal? E assim a gente consegue na saída uma tensão de boa qualidade e uma corrente também de boa qualidade e um fator de potência bem mais alto do que a outra fonte. Quais são as vantagens do PFC ativo? Primeiro, tem bobina, então a filtragem fica melhor, tensão e corrente de melhor qualidade. Segundo, o diodo aqui fica conduzindo o tempo todo, então a tensão e a corrente ficam praticamente em fase e aí o fator de potência aumenta muito, chega perto de 1. Claro que depende da fonte, tá, pessoal? Depende do circuito aqui. Outra coisa, lembra que aqui o diodo fica conduzido em pulsos? Isso estressa o diodo. Aqui não. Aqui o diodo conduz suave, tá, pessoal? Aqui o diodo ele fica conduzindo e cortando bem suave. Bem diferente daqui. Tá, pessoal? Então quer dizer que dura mais os componentes dessa fonte. Outra coisa.
Tensão mais alta na saída significa menor corrente na carga. Menor corrente da carga significa menor quantidade, maior durabilidade dos circuitos que são alimentados por esta fonte. Tá, pessoal? Observe um detalhe, ó, 60 watts para carga, a carga consome 60, igual aqui, ó. Só que agora só é necessário tirar da rede 63 VA. Para os 60 da carga, só precisa tirar da rede 63 VA, ou seja, quase toda a energia que sai da rede vai para a carga. Tá, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido o PFC ativo. É um circuito que faz o diodo retificador conduzir o tempo todo durante o semiciclo positivo. Lembra que na fonte comum ele não conduz o tempo todo, ele conduz corrente em pulsos, dando um fator de potência muito ruim. E aqui, como o diodo conduz o tempo todo e praticamente deixa a corrente e a tensão em fase, só que é claro, o diodo ele vai conduzindo em liga e desliga, conduz mais ou menos corrente de acordo com o liga e desliga desse transistor aqui. Belezinha, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Inscrevam-se no canal. Ative as notificações. Vejo vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.